E aí, pessoal, aqui é o Fernando do Somos Verdes, para quem estiver ao vivo aí já, né, nos assistindo. A gente resolveu fazer essa palestra aqui, palestra não, né, na realidade é mais um jogo de perguntas e respostas, esse bate-papo com o Fábio Moraes aí, especialista no assunto, né, que vai dar algumas explicações para a gente sobre como é que funcionam os orgânicos aí, essas dúvidas que a gente tem, que a maioria das pessoas hoje em dia tem. Principalmente porque esse é um assunto muito falado, né? Boa noite, pessoal. Como o Fernando falou, eu sou o Fábio Moraes, eu sou fundador da Universidade Orgânica. Me formei em agronomia, né, aqui na Universidade Federal do Espírito Santo, e fiz mestrado em controle biológico de insetos, né, na agricultura. E quando o Fernando me convidou para fazer esse bate-papo, eu creio que não vai ser o primeiro, né? Acho que vai fazer mais, né, Fernando? É uma boa. Vamos lá. Bom, gente, vou explicar mais uma vez, porque entrou outras pessoas depois. Desculpa para quem já estava desde o começo, mas a gente tem que explicar para as pessoas que estão entrando agora. Nós vamos falar hoje sobre orgânico, como vocês já sabem. A gente está falando, depois de que veio aquela notícia do Fantástico, que falava sobre os falsificadores de orgânico, aquelas pessoas que vendem orgânico. Tem um que tinha o selo do orgânico e, na realidade, comprava fruta com agrotóxico no Ceasa e revendia essas frutas. O cara tá ganhando uma fábula de dinheiro, porque cobra mais caro, né? Porque geralmente o orgânico você encontra mais caro. A gente vai descobrir se isso aí é real ou não, né? Também. Então a gente vai fazer um joguinho de perguntas e respostas aqui. A gente selecionou 12 perguntas. E aí eu vou perguntar para o Fábio, ele que é o especialista na área. Ele vai tentar responder isso de forma rápida aí. E depois a gente vai abrir para vocês tirarem as dúvidas de vocês, fazerem as perguntas de vocês. Que aí vocês podem mandar as perguntas lá nos comentários que a gente vai respondendo uma por uma. Beleza? Por que orgânico é mais caro que o normal? Precisa mesmo ser mais caro ou podem desenvolver tecnologias para que o preço seja acessível? Não, existem duas explicações para isso. Um é o mercado, né? Quando você não tem oferta daquele produto, ele tende a ser escasso e tende a ser mais caro. E tem também a questão da logística. Então, eu moro aqui num município chamado Guaçuí, um município de 30 e poucos mil habitantes. Os orgânicos certificados que vêm aqui para o município, eles percorrem 300 quilômetros para chegar aqui. E passa na mão. O agricultor vende para um atravessador, que também é produtor orgânico, eu vou explicar isso depois. Esse atravessador vende para o supermercado e o supermercado repassa. Então, nessa cadeia toda, o agricultor tem que ganhar, né, o atravessador ganha e o supermercado ganha. Então, quando você... Isso, quando você chega numa cidade grande e vê lá, por exemplo, meio quilo de tomate a R$7, não é porque o custo de produção, às vezes, lá no campo é mais caro, é porque ele percorre uma distância muito grande até chegar naquela cidade. E existem poucos produtores ainda orgânicos, né, em comparação com a agricultura convencional. A gente tem uma pesquisa aqui de mais de 20 anos que concluiu que o orgânico é cerca de 30% mais barato para se produzir em comparação ao convencional, né? E a gente vai no final eu vou deixar o link no final da nossa aula aqui, da nossa palestra, do nosso bate-papo aqui, o link com um e-book, com 2 e-books, na verdade, que tem essas pesquisas, né? Mais de 20 anos aqui no Espírito Santo, mostrando que, em média, o custo de produção do orgânico é de 30% a 40% mais barato em comparação ao convencional. Então, essa história de ser mais caro não é porque é orgânico. Certo. Né? Bom, então você quer dizer o seguinte, que a gente tem uma defasagem aí de produtores locais. Isso, exatamente. Né? Então, esses orgânicos, dependendo da região, eles têm que vir de outra região, e por isso você tem a elevação do preço aí, do produto, né? Em média, assim, aceitável, assim, isso pesquisa com o consumidor, ele está disposto a pagar até 30%, em média, né? Mais caro por ser um produto diferenciado. Eu concordo que ele tem que ser, mas tem cidades grandes, por exemplo, você tem diferença de 400%. Aí, se você quer um produto de qualidade, que todos possam se alimentar bem, eu não concordo muito com esse preço. E você vai tirar daquelas pessoas que necessitam também ter uma alimentação legal
o direito de ter essa alimentação. Bom, então você diz que na realidade, em algumas cidades grandes, existe uma exploração em cima do orgânico. Com certeza. Porque ele tem um preço, claro que tem o custo para ele chegar naquele local, mas em algumas cidades ainda existe uma exploração à parte que acaba com que eles fiquem mais caros. Principalmente em supermercados. Principalmente no supermercado. Porque quando você entra no supermercado, você está pagando, né, pagando conforto, pagando tudo ali e um nicho de mercado, né? Que é o orgânico. Tá certo. Vamos para a segunda pergunta aqui, então, Fabião. Qual que é a diferença entre agroecologia e agricultura orgânica? A diferença, basicamente, é que a agricultura orgânica é um sistema de produção, com todas as suas técnicas, né? A agroecologia é uma ciência que inclui também a agricultura orgânica, a permacultura, os sistemas agroflorestais. A agroecologia é bem mais ampla do que a agricultura orgânica. A agroecologia tem os princípios de respeito à comunidade local, né, a respeito à diversidade genética, os conhecimentos tradicionais, a questão do estímulo à produção de alimentos locais, né, como eu falei, e agrupa também a agricultura orgânica. A agricultura orgânica é um sistema de produção e a agroecologia é uma ciência que não se ocupa em estudar só a agricultura orgânica, mas que tem seus princípios, tem seus fundamentos bem mais amplos, né, em comparação a um sistema de produção. A agroecologia é como se fosse um guarda-chuva, em que logo abaixo desse guarda-chuva eu tenho as linhas agroecológicas de produção, né, permacultura, agrofloresta, agricultura natural, com as suas várias vertentes, né? A agroecologia, então, seria uma espécie de ideologia, assim? Isso, é uma ciência que baliza esses outros sistemas de produção, né? Os orgânicos têm uma aparência mais feia do que as outras frutas e legumes, ou isso é balela? Isso não era balela no início, né, da agricultura orgânica aqui no Brasil, porque você não tinha domínio da tecnologia. Às vezes também o produtor está começando a converter a sua propriedade para orgânico, ele tem um pouco de dificuldade, né, nas técnicas de produção, então pode ser que o produto saia um pouco menor, né, mas agora não, agora você não tem essa diferença mais, é muito difícil. Se uma propriedade está 2, 3 anos com manejo orgânico em cima dela, os produtos são iguais aos produtos convencionais, né, tamanho, forma, geralmente. Isso depende da experiência do agricultor e do tempo que a propriedade está em processo de conversão, né? Porque aí o solo vai mudando, né? O solo vai ficando mais fértil, não é isso? Aí os produtos vão melhorando, a biodiversidade ali da propriedade. Então significa que quando uma pessoa vai comprar um produto orgânico em algum local, não necessariamente ele tem que achar que o orgânico é aquela frutinha mais feia. Pode ter uma fruta maravilhosa, linda, maravilhosa, como as outras, né, que são cultivadas com agrotóxico, e seja um produto orgânico também. Não precisa desconfiar através desse ponto. Não é um bom indicativo para dizer que aquele feinho é orgânico e que o bonitão lá é o convencional. Então, não é um bom indicativo hoje, atualmente, né? Antigamente era. Mas hoje, com os produtores mais bem informados, capacitados, isso aí não é um indicativo legal, 100% confiável. Já tem técnicas, né, para você ter um produto comparável, né? Isso. Com o agrotóxico. Isso. Legal. Isso aí. Vamos lá. Quais são os critérios para um agricultor obter o selo do orgânico? Os critérios, são vários critérios, né? Não daria para falar aqui o primeiro passo... O primeiro passo é o agricultor se conscientizar do que ele quer produzir orgânico. Porque existem vários estímulos para o agricultor. Existe o estímulo financeiro, né? O estímulo filosófico, o cara quer produzir. Existe o financeiro filosófico, né? O cara quer produzir um alimento saudável para a sua família, para o consumidor. Existe aquele cara que só adota o financeiro. Esse cara que só adota o financeiro, às vezes ele não vai para frente, porque ele só adotando o financeiro, ele esquece das outras coisas e o ideal é a pessoa ter um pouquinho do financeiro. Claro, o agricultor precisa sobreviver, precisa alimentar sua família,
seu filho estudar, precisa ganhar dinheiro. Agora, tem que ter o filosófico também, tem que ter uma consciência para começar. Daí em diante, começar a converter a sua propriedade, porque, na verdade, a certificação é o último passo que ele tem que pensar. A questão, ele tem que trabalhar o solo, tem que trabalhar a biodiversidade, o manejo que ele faz, né, os insumos que ele utiliza, para começar a converter a propriedade dele, para depois pensar numa certificação. A certificação é o último passo a se pensar na hora de pensar em produzir orgânicos, né? Tem aquela questão de análise de solo? Tudo. Tem alguma coisa relacionada à vigilância sanitária, entre aspas, porque eu não sei qual é o órgão que fiscaliza isso? Depende. Não, mas, por exemplo, o solo está contaminado, ou então, perto da sua propriedade, você tem alguma coisa que interfira e por isso você não pode ter o selo do orgânico, alguma coisa assim? Pode acontecer isso. Por exemplo, tem um agricultor que quer produzir orgânico, tem um córrego lá que passa na propriedade dele, o vizinho usa agrotóxico. Se a certificadora vai lá e entende que tem que analisar a água dele e dá lá umas 10 moléculas lá de agrotóxicos lá na análise, aí ou ele vai ter que fazer um poço, ou ele vai ter que conversar com o vizinho, e a propriedade dele vai ficar impossibilitada de certificar se ele usar aquela água que passa ali na propriedade. Tanto a análise da água, do solo, né? Ele vai ter que... É um fator limitante seríssimo. Também o vizinho que usa agrotóxico, né, na lavoura vai ter que ter uma espécie de barreira. Isso tudo é caso a caso, né? Uhum. Legal. Vamos para a próxima? Bora. Que órgão que é o órgão responsável para a regulamentação do orgânico? Que órgão que determina isso? É o Ministério da Agricultura. É o Ministério da Agricultura e os órgãos de defesa sanitária vegetal também fazem, nos estados, né, que fazem essa fiscalização. Mas o Ministério da Agricultura e o Inmetro é que tem essa responsabilidade de fiscalizar, né, os orgânicos, né? Ir na propriedade, coletar amostra. Aproveitando, vou colocar uma outra perguntinha dentro também. Você, pessoalmente, você confia nesses órgãos? Você acha que essa fiscalização é feita decentemente? Para uma propriedade entrar no orgânico, a primeira auditoria, por exemplo, é feita por uma certificadora. Eles fiscalizam para dar o selo. Agora, a fiscalização é falha. O órgão fiscalizador não tem como, eles fazem a amostragem, né? Fiscalizar todas as propriedades. Isso aí, infelizmente, é muito falho a fiscalização. Para você ter o selo ou depois? Depois que você tem o selo, aí depois eles fazem. Depois que você tem o selo, a certificadora vai na sua propriedade. Mas também não é aquela coisa de ir todo ano. Ele vai... Aqui, por exemplo, tem um agricultor que produz morango orgânico. Ele está mudando, está processando o morango, está fazendo geleia. Aí, no processamento, você tem que ter outra certificação para a agroindústria. Aí vem a certificadora, né, e certifica a agroindústria. Tem que ter todo um tipo de trabalho para certificar a agroindústria. É outro tipo de processo. Tem a produção primária, de vegetal ou animal, e tem a produção agroindustrial, que é outro tipo de processo, tem que certificar a agroindústria, entendeu? Mas agora, a fiscalização é muito falha aqui no Brasil. É falha, então. Legal. Tem uma outra pergunta aqui. Quais cuidados deve se tomar antes de consumir um alimento orgânico? Cara, tanto o que você orgânico... deve ver, assim. Vamos colocar aí, desde a hora que você vai comprar. Que cuidado você, que é um especialista em orgânicos, que cuidado você tomaria na hora que você fosse comprar um alimento orgânico até você levar ele para sua mesa? Tá. Primeira coisa, você compra o orgânico no supermercado, por exemplo. Se está lá na gôndola dizendo que é orgânico, no rótulo do produto tem que ter o selo nacional de conformidade orgânica. Depois eu vou botar no link lá, é um selo escrito Orgânico Brasil, né? E embaixo está escrito certificado por auditoria ou certificação participativa. Essa é uma das garantias. Mas a garantia também, nenhuma garantia dá 100%, né, de garantia que aquele alimento não esteja contaminado. Mas então, existe ainda o risco de você comprar o alimento com o selo do orgânico e esse alimento está contaminado? Existe. Por mais que seja certificado, esteja tudo correto, estejam fazendo tudo da melhor forma, mas ainda está contaminado esse alimento? Existe, vou contar a história rapidinho aqui.
eu atendo alguns agricultores de morango também, né? Estou atendo o cara 5 anos, quer dizer, 5 anos, mas ele não optou para certificar ainda. Mas ele não utiliza nada, maneja o orgânico legal, só que o órgão foi lá, na propriedade dele, coletou algumas amostras de morango e deu 3 moléculas de agrotóxicos. Foi, como que pode? O cara não usa nada, eu acompanho ele, não usa nada, só que ele pega a água do vizinho, vem uma nascente lá em cima, a propriedade é toda cercada de cultivo de café. Então, a gente está desconfiando que seja água, entendeu? A água contaminada. Certo. Existe a possibilidade de, por exemplo, você está falando aí pela via da água, né? Mas existe a possibilidade do agrotóxico, por exemplo, ir através do ar? Se você tiver uma propriedade vizinha que você está pulverizando alguma coisa, existe essa possibilidade também? Existe também. Vem pelo ar. Se o vizinho usa, muito próximo ao limite da propriedade, ele pode vir pelo ar. Aí você tem técnicas de barreira, né, faixa de vegetação que possa barrar esse tipo de contaminação. Mas existe a possibilidade de vir pelo ar. Bom, vamos dar continuidade aqui então. O caso denunciado pela Globo em Florianópolis é um caso isolado ou pode estar acontecendo em outros estados? Você comentou, mas comenta de novo aí, porque talvez essa foi uma das primeiras perguntas, talvez o pessoal não tenha ouvido você explicar aí. Não, eu acredito que, infelizmente, a Globo mostrou uma amostra do que pode estar acontecendo, né? Você acha que pode ser pior? Aquele caso lá do agricultor ir no SEASA e comprar, né? Tem agricultores orgânicos que fazem isso. Por exemplo, eu sou um agricultor orgânico e não tenho todos os produtos, entendeu? Eu posso ir lá no SEASA e comprar num box que seja de produto orgânico certificado. Isso não tem problema nenhum, entendeu? Desde que na minha banca esteja lá dizendo no rótulo do produtor que eu comprei que esteja com selo também. Não é proibido eu ir lá no SEASA e comprar num box certificado. Só que não estava acontecendo isso. O sujeito ia lá num box qualquer e comprava o alimento ali a granel e colocava lá na banca dele, junto com os outros lá, no bolo, e dizia tudo que era orgânico. Entendeu? Tá, deixa eu aproveitar então, deixa para te perguntar outra coisa já. O agricultor orgânico, ele tem a banca dele que ele vende o produto dele. Ele pode vender um produto que não seja orgânico nessa mesma banca? E o que vai determinar é simplesmente o selo? Ele vende produto orgânico e não orgânico, só que aí o que vai determinar é o selo. Ele pode falar para você que é orgânico aquilo lá, mas na realidade não. Ele está te enganando na palavra ali. Pode acontecer isso sim. Porque na legislação brasileira, por exemplo, imagina uma propriedade que tem lá hortaliças, né? E tem outro tipo de... Tem alface e tem cebolinha, vamos lá. Tem lá. Fábio, eu quero fazer uma certificação paralela. Eu quero certificar parte da minha propriedade que produz alface e parte da minha propriedade que produz cebolinha, eu não quero certificar. Tem essa possibilidade. Só que é muito difícil, porque como você vai isolar, entendeu? Eu tenho um pomar lá de goiaba, que eu quero conduzir ele de forma convencional. Tem essa possibilidade, só que o camarada tem que, depois de 5 anos, tem que certificar a propriedade toda. Obrigatoriamente? Entendeu? Não. Obrigatoriamente. Ele pode fazer certificação paralela, certifica uma parte e outra parte não. Só que é muito difícil você separar, tecnicamente falando. Né? Você vai ter que fazer todo o processo dentro da propriedade, separar pulverizador, é difícil fazer isso. E eu não aconselho fazer. E no caso de você ter, por exemplo, o cara produz lá o alface orgânico. Aí ele vende pera também na barraca dele. Ele vai e compra no SEASA pera. E aí, porque ele tem o selo no alface, ele acaba falando que os outros produtos também são orgânicos. Pode acontecer isso, então? Pode acontecer isso. Não existe nenhuma legislação que vai proteger o cidadão disso, né? De o cara vender, ser produtor orgânico, ter o selo do orgânico do próprio produto dele, mas está vendendo na mesma banca outro produto que ele comprou no SEASA, por exemplo, com agrotóxico. Pode acontecer isso. Aconteceu na denúncia lá da Globo. Aconteceu isso. Então. Eu creio que o cara tinha um lá que era produtor orgânico, certificado,
e comprava no Ceasa convencional. Quer dizer, ele transferia a confiança dele para outros produtos, entendeu? Como era, o consumidor não quer saber se ele está... Se é do Fábio, por exemplo, se é do Fábio, tá tudo junto ali, ele entende. Às vezes o cara não fala nada, ele entende como orgânico. E isso o agricultor está agindo de má fé. Eu mesmo, uma vez eu passei, para quem não sabe, eu moro aqui em São Paulo, né? No bairro de Santana, e passam senhores aqui com os carrinhos, né? E é impressionante, assim, toda vez que eu pergunto para ele, vende couve, seu produto é orgânico? Ele fala que é. Ele não tem sombra de dúvida na hora de falar, mas eu mesmo duvido que esse produto dele é orgânico, entendeu? Porque ele vende lá uns amarrados de couve e tal, fala que ele tem um sítio, mas é difícil, né? Então, para frisar bem, você tem que ir atrás do selo do orgânico mesmo. A primeira coisa que você vai fazer, né? A primeira coisa, tem o selo. Acho que a gente tem outra pergunta, os tipos de certificação, pode entrar agora? Pode falar. Não, existem 2 tipos de certificação. A certificação por auditoria, né? Na verdade são 2, né? São 2, auditoria participativa e uma outra modalidade, que é OCS, Organização de Controle Social. Essas 2 primeiras, a auditoria e a participativa, o agricultor é obrigado a utilizar o selo. Entendeu? Ele pode vender tanto no município dele, quanto em outros municípios e até exportar, com o selo nacional. Essa terceira modalidade, que é a OCS, Organização de Controle Social, ela foi feita para atender pequenos agricultores que vendem direto para o consumidor. Por exemplo, numa feira livre, aqui tem uma feira livre, aqui na minha cidade. A feira aqui é a feira agroecológica, são 16 agricultores, só que um é certificado. Para você formar uma OCS, você tem que pegar esses agricultores e cadastrar no Ministério da Agricultura, né, um grupo informal, uma associação, ou formal ou informal, né, e fazer todo o procedimento da certificação comum. Só que quem gerencia é o próprio grupo. E eles só podem vender no município de residência, não podem vender em supermercado, né? Tem que ser um contato direto. E eles recebem um documento do Ministério da Agricultura, um certificadozinho, um diplomazinho, eles têm que colocar esse diploma na barraca, à vista do consumidor. Entendeu? Dizendo lá, é uma declaração de OCS, que a legislação é a mesma, a exigência é a mesma, só que é outra modalidade, só pode vender direto para o consumidor. Certo. Você olhando na cara do agricultor, a confiança dele, entendeu? Eu estou aqui, eu estou a 20 quilômetros dos agricultores aqui, 30 quilômetros, eu posso ir lá e visitar a propriedade do cara, para ver. Fazer uma visita surpresa lá, eu como consumidor. Entendeu? É para venda direta. Deixa eu aproveitar e te perguntar, isso que você está falando mesmo. Qualquer pessoa pode visitar, por exemplo, você fala, eu quero visitar o seu sítio de produção lá. Você pode visitar? Existe alguma coisa que diz isso? Para você mesmo averiguar isso? Pode. Ou depende do agricultor aí, se ele vai deixar ou não. Porque o grupo de produtores tem lá, no plano de manejo orgânico, no regimento, tem lá que deve ter, né? Que os consumidores podem visitar as propriedades. E é até bom que isso aconteça. É até bom para o agricultor e para o consumidor que isso aconteça. Né? Porque a confiança passa a ser maior. Aqui, igual eu falei, aqui tem uma feira agroecológica que os agricultores estão caminhando para a certificação. Eles não são orgânicos ainda. De 16 barracas aqui, 16 famílias, um só está certificado. Tem lá o selo direitinho, entendeu? Então, mas aí no caso da certificação também não é... A certificação não garante só você extinguir o agrotóxico dali. São vários fatores, né, na realidade. A contaminação, não só por agrotóxico, por outros não só agrotóxico. A questão é preservação das matas, não a utilização de adubo químico solúvel, né, muito solúvel, né?
Adubo químico, então, para o selo orgânico está extinto. Só a adubação orgânica só. Só a adubação orgânica que tem lá na legislação os insumos permitidos, né, para produção vegetal, para produção animal, né, tanto para adubação quanto para controle de insetos e doenças. Certo. Posso te fazer mais uma pergunta antes de finalizar, que a gente vai finalizar agora essa série de perguntas para atender as perguntas do pessoal aí. Já deu? Já deu os 13? Deu. Caramba, foi rápido. Será que eu pulei alguma aqui? Não sei, vê aí. Não, acho que não. É que na realidade teve uma ou outra aqui que eu não fiz, porque você já respondeu na mesma resposta, né? Ah, beleza. Bom, vou fazer a última aqui, que você já falou, mas para frisar aí. Por que existem feiras agroecológicas e feiras orgânicas? Qual é a diferença entre elas aí? O termo agroecológico é o que eu falei. O agricultor está aplicando os princípios agroecológicos lá, porém, não atende ainda a legislação orgânica. Para ser certificado, tem um processo, tem que fazer um plano de manejo orgânico, mas a feira agroecológica, aqueles agricultores estão a caminho, entendeu? E não tem nenhuma garantia daquele produto pode estar contaminado ou não, porque não tem certificação ainda. Se a certificação não garante 100%, nada é 100%, nada garante 100%, né? Dirá uma feira agroecológica, né? Então, a feira agroecológica é uma maneira de você inserir aqueles agricultores que estão com boa vontade, estão com vontade de iniciar, uns mais avançados, outros menos avançados, no mercado, entendeu? Uhum. Mas eles assumem o compromisso de certificar a propriedade, porque para eles é uma abertura de mercado imensa. Uhum. Então significa então que se, por exemplo, se você não, sei lá, desconhece alguma feira que tenha produto apenas orgânico, então um bom caminho, se você tiver uma feira agroecológica por perto, já é um bom caminho você ir consumir os seus produtos lá. Já é menos mal, é um bom caminho. Você já vai comprar lá porque você já tem todo uma questão ideológica já por trás, certo? Então esse já é um caminho. Legal. Aqui, por exemplo, a gente está trabalhando com 16 famílias de agricultores, a tendência é certificar todos. Certo. Se não for uma certificação por auditoria, que é mais custoso, né? É uma OCS que vai subindo degrau por degrau, até conseguir a certificação. Porque uma coisa que a gente esbarra é o nível de formação do agricultor. Num grupo, por exemplo, de 16 aqui, você tem agricultor aqui e tem um agricultor aqui. Entendeu? Uhum. Tanto o nível de conhecimento quanto o manejo da propriedade. Então, você tem que ir chegando até você ter um equilíbrio ali na formação dos agricultores. Uhum. Então, ali é tipo um passo, né? É um passo na escada para chegar no selo do orgânico. Com certeza, é um passo na escada. Tá. Bom, beleza. Acho que é isso então, hein, Fabião? Cara, eu gostei muito. Eu quero agradecer aí, a você, né, pela essa iniciativa aí. Eu acho que essa iniciativa vai dar excelentes frutos, né? Agradecer ao pessoal aí que não saiu até agora e está mantendo 40, 45 espectadores aí direto. Para um tema desse, para um tema de agricultura orgânica, de agroecologia, ter um número desses de espectadores nessa hora é quase um milagre, né? Mas eu acho que vai 20 aqui. Eu acho que a tendência é crescer mais, né? A gente não pode parar de fazer. E eu achei uma boa ideia chamar. É lá do Oregon, né? A Jaqueline? Isso, exato, a Jaqueline Lopes. Ela tem um blog também, chama Sustentável e Orgânico. E ela é interessante que ela tem uma visão dos orgânicos nos Estados Unidos, né? Uma visão diferente do Brasil. Também. E ela passa quase 6 meses de frio, né? Inverno lá rigoroso, né? Então, é interessante. Então, quero agradecer você também pela iniciativa. A gente está aberto aqui a mais e mais. Eu acho que vai dar os frutos vão ser bem legais essa parceria. Legal, Fabião. Também quero agradecer você aí, ao pessoal que veio. Tá até agora aí, 22h20 da noite aqui em São Paulo, do horário de Brasília, né? O pessoal tá firme e forte aí. Queria agradecer. E é isso aí, pessoal. Se vocês puderem mandar, tem o grupo do Fábio no WhatsApp lá, mandem perguntas, mandem o que vocês querem saber, que a gente pode já fazer alguma coisa voltada para esse sentido já de uma próxima vez, né? Então, o seu blog, Fernando,
Seu blog Oi? é somosverdes.com.br? Quiserem entrar lá também para saber sobre metalismo, planta, tem tudo lá, somosverdes.com.br. Dá uma entrada Isso. lá que é bem bacana também, tem sempre novidade lá. E o meu é universidadeorgânica.com.br, vocês conhecem aí. O WhatsApp está um pouco difícil para agora para moderar, porque aumentou para 256 membros, então está complicado. Mas tem um grupo Bombar de lá, mensagem o tempo todo. fica complicado, mas o que vale é o volume ali, é a consciência coletiva. Claro, claro. Então, estou à sua disposição aí para a gente finalizar. Maravilha. Então, valeu aí, pessoal. Até a próxima para vocês aí. Falou! Até a próxima. Falou, tchau.